Durante todas as palestras e painéis da manhã, aprendi um monte de coisa nova, a gente nunca para de aprender. Pelo feedback que eu vi de várias pessoas, vocês estão tendo também, e a gente tem mais uma tarde incrível. Então, convido vocês todos para aproveitarem muito, é um momento muito especial, no qual a gente pode se aprofundar nos temas de investimento anjo, além de conhecer outros investidores, outros agentes do ecossistema. Para retomar as palavras do Cássio, ou a gente faz isso juntos, ou a gente não vai ter resultado nenhum. E eu tenho dito que eu tenho trabalhado muito, mas eu tenho trabalhado muito feliz, porque eu acho que a gente está conseguindo isso no Brasil, e isso é muito especial. Quando a gente ouve experiências muito bem-sucedidas de investimento anjo no mundo, a gente ouve que isso só acontece quando um ecossistema é conectado, quando os investidores estão ligados, e é isso que eu tenho visto acontecer, é disso que a gente tem participado, e tem sido incrível. Queria, de novo, agradecer aos nossos patrocinadores, ao Inovativa, à Derraik Menezes, que estão viabilizando esse evento, e agradecer também a todos os nossos parceiros estratégicos, como a Infomoney, que está recebendo a gente aqui na casa deles. Para eu não me alongar muito e a gente conseguir continuar como estamos, sempre dentro do horário, que eu adoro, queria convidar aqui agora o Cássio Spina, que é o presidente e fundador da Anjos do Brasil, para falar um pouco com a gente sobre a evolução do investimento no Brasil. Aqui, né? Bom, boa tarde a todos, né? Enfim, já tinha dado bom dia para quem não conseguiu pegar a primeira parte da apresentação. A ideia aqui dessa apresentação, na verdade, é mostrar um pouco do perfil dos investidores anjo que a gente conseguiu coletar e mapear aqui no Brasil, né? Acho que o mais importante é a gente ter um conhecimento de quem nós somos, né? A gente tem uma ideia, né, nos relacionamentos, nos contatos, mas entender o que cada um é, qual a expectativa que tem, qual a visão que tem, para que de alguma forma a gente consiga atender, né, isso mais, e principalmente apoiar, ajudar, construir juntos esse investimento anjo é essencial para isso. Então, eu vou compartilhar com vocês o resultado dessa pesquisa que a gente fez, né, retomando que o tema, como eu falei com vocês, que eu elenquei, que é a força da coletividade, quer dizer, por isso é tão importante conhecer cada um, né, a gente entender isso vai ser fundamental para a gente conseguir construir juntos essa coletividade e falar sobre os resultados dessa pesquisa que a gente está soltando agora, que foi coletado os dados nesse mês de julho. Tá? Bom, primeira coisa, só um alerta que eu gosto de dar antes. Essa pesquisa foi feita com pessoas que se declararam como investidoras anjo, quer dizer, pessoas que se já não fizeram investimento, estão interessadas em fazer investimento anjo. Por que eu faço esse alerta? Porque quando a gente faz uma avaliação de pessoas que já têm interesse, é diferente de quem ainda não conhece ou que conhece, mas não pensou sobre o assunto. Tá? Porque vocês vão ver que alguns resultados dessa pesquisa têm um viés muito de quem já decidiu por fazer investimento anjo. Tá? Então é bastante importante ficar claro isso antecipadamente. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente perguntou para os investidores é qual que é a sua principal atividade profissional, né? E é interessante observar, né, que a gente tem aqui um dado que indica que mais da metade, quase a metade desses investidores anjos são o quê? São empreendedores, né? São empresários, têm seus próprios negócios, né? Então, quer dizer, pessoas que têm uma experiência empreendedora. Mas é claro que assim, só isso, eu diria assim, é importante sem dúvida, né? Como a Suzana apresentou de manhã, quer dizer, aquele que está completando o seu ciclo de feedback. Mas a gente tem um outro lado que é fundamental, né, que é a experiência corporativa. Então a gente tem aí, você vê, uma parcela significativa, quase um quarto deles são executivos de empresas, que também agregam um valor fundamental, porque tem uma visão, tem uma experiência, tem conexões que vão com certeza ajudar a potencializar muito esses empreendedores. Além disso, também tem os profissionais liberais, né? Acho que o profissional liberal não deixa de ser um empreendedor, né? O Rodrigo aqui é um grande empreendedor que nós temos, além de investidor, está como prova disso, né? Tem seu sócio da escritório da Derraik Menezes, que está crescendo e bombando no setor. E temos também, acho que é importante destacar, né, pessoas que são gestoras de investimento. Isso é bem interessante, né? Obviamente que vocês veem que a proporção, né, se a gente pegasse em relação ao retorno da população, é desproporcional. Mas nada mais natural, né? Se ele já faz a gestão de investimentos, que já conhece o processo, já conhece as oportunidades, e é interessante ver que ele está botando dinheiro do próprio bolso como investidor anjo, né? Mostra que valida mais ainda o potencial desse mercado, tá certo? Então, enfim, é só para dar um retrato realmente do que a gente tem aí como perfis diversos em termos de investidores anjo, né? Outra questão que a gente fez é a idade, né? Também, que faixa etária que nós temos? A gente sempre diz, investidor anjo é aquele investidor, né, que já tem uma experiência, já teve uma carreira. E aqui esse número também mostra para vocês que isso é fato. A gente tem aí uma média aí da faixa, né, somando aí por todas as idades, de 43 anos, né? Sendo que temos aí uma distribuição bastante forte aí de gente na faixa dos 30 a 39 anos, mas também com presença nas faixas um pouco mais seniors, né? Então, acho que isso também mostra, quer dizer, o retrato de que os investidores anjos são pessoas que normalmente já tiveram uma carreira ou estão tendo sua carreira, mas
já estão numa fase um pouco mais madura e estão, né, num estágio, no momento que eles podem estar contribuindo não só financeiramente, mas também com tudo que eles construíram em termos de experiência profissional. Sexo, né? Essa grande questão aí, que é, né, tema do movimento do MIA, acho que, não sei se todos vocês conhecem, mas senão a Maria Rita vai estar falando para vocês que ela lidera, né, que é Mulheres Investidoras Anjo, que é justamente a gente tentar mudar um pouco esse cenário, deixar de ser clube do bolinha, né? Ninguém gosta, né? Muito homem na mesma sala, a gente brinca, não dá certo, né? Precisamos ter aí o toque feminino, isso é fundamental. Infelizmente, você vê que ainda o retrato ainda da presença feminina é pequeno, mas a gente tem certeza que através do MIA a gente vai conseguir mudar isso, esse cenário aí, para crescer esse patamar aí para um mínimo que eu acho que tem que ter aí, né, da presença feminina aí nesse setor, tá certo? Né? Outra questão importante que é da pesquisa, na verdade, isso não é um retrato de como é que é a distribuição de investimento anjo no Brasil. Isso é importante ficar claro. Tá? Isso aqui é os respondentes à pesquisa. Então, tivemos aí uma presença massiva aqui do Estado de São Paulo, né, engloba todo o Estado de São Paulo, né, com quase 2/3 aí dos respondentes, mas acho que é bacana destacar que a gente teve índices também interessantes, né, como você olha aqui, o Alagoas, né, Espírito Santo teve, Minas teve um bom número de respondentes, Paraná a gente teve um bom número de respondentes, Rio Grande do Sul também. Quer dizer, a gente tem já uma distribuição nacional dos investidores anjos. Claro que a gente precisa estimular esses outros estados cada vez mais a terem, né, aqueles que ainda não têm seus grupos, formarem seus grupos, e ao mesmo tempo também aqueles que já têm os seus grupos iniciantes a desenvolver, e o Scala, eu tenho certeza que vai ser fundamental para a gente conseguir fazer com que tudo isso cresça e se desenvolva cada vez mais. Outra questão que a gente fez para os investidores é, ok, mas há quanto tempo você atua como investidor anjo? E aqui um dado que eu considero fundamental. Eu falei no começo que todas as pessoas que foram pesquisadas foram aquelas que já demonstraram, né, que querem investir. Mas a gente tem aí mais de 40% que ainda estão atuando há menos de um ano. Eles são investidores iniciantes. O que é bom por um lado, porque, né, mostra que tem mais pessoas, novas pessoas que querem investir, né, então é um fato positivo, e é um desafio pelo outro, porque nós temos aí que ajudar esses novos investidores a fazerem investimentos, quer dizer, ajudá-los a se capacitarem, a se prepararem, para que eu consiga transformar essa intenção, essa vontade em fatos e resultados, e passem, né, para as outras fases. Né? Investimento anjo é um processo de longo prazo, a gente fala que tem que fazer aos pouquinhos, né? A ideia não, você não vai investir tudo isso, tudo que você tem em um ano, né? A ideia é que você vista ao longo tempo, mas vista sempre, continue. Né? Continuidade é fundamental. Se a gente não tiver continuidade, não adianta que dificilmente você vai ter sucesso no processo. Tá? Mas também foi bacana aqui nessa pesquisa ver que assim, 1/4 dos investidores já estão investindo há mais de 3 anos. Esse foi um dado também que nos chamou a atenção, que a gente já tem investidores experientes, investidores que já fizeram, e vocês vão ver numa outra pergunta que nós fizemos, que comprova esse fato. Né, que é bom porque assim, esses são normalmente aqueles que ajudam, lideram os deals, para que esses possam fazer os seus primeiros investimentos e aprenderem com aqueles que já estão investindo há mais tempo. Esses são os modelos que a gente sabe que funcionam melhor na prática para a gente ter sucesso aí no crescimento do investimento anjo. Okay? Outra questão que a gente fez é se esses investidores já participam de algum grupo. Né? A gente mandou para a base toda daqueles que já tinham demonstrado algum interesse sobre ter um investimento anjo, não só da Anjo do Brasil, mas com todas as redes parceiras, e também aqueles que são independentes, vamos chamar assim, que ainda não participam. Mas a gente viu que assim, a maior parte, né, quase 90% deles, participam no grupo, que a gente considera fundamental. Investimento anjo, né, como eu apresentei, é feito de forma coletiva, né, é feito em grupos. O grupo se apoia, se ajuda, e isso indica, quer dizer, que todos eles, quer dizer, a maior parte deles já estão integrados em um grupo que a gente considera essencial para que eles tenham sucesso na atividade também. Né. Outra pergunta que a gente fez, né, é quanto tempo ele se dedica para a atividade? Quer dizer, isso é também para entender, a gente entender, bom, ok, o investimento anjo é um principal, não é uma atividade secundária? E a resposta que a gente teve foi mais ou menos a esperada. Né? A maior parte dos investidores tem como atividade isso como atividade secundária mesmo. Quer dizer, 100% vocês podem ver que é uma parcela pequena. E isso é no mundo inteiro. Nos Estados Unidos é assim, Europa é assim. É natural. Existem pessoas que dedicam? Existem. Mas a maior parte é uma atividade complementar. Até porque a gente sabe, investimento anjo não é algo que você possa utilizar para o seu sustento do seu dia a dia. Então, você deve ter sua atividade principal, que vai ser sua fonte de renda. O investimento anjo vai ser, a gente diz, o plus, né? Vai ser aquele diferencial, aquele investimento que você vai fazer para daqui a 4, 5 anos, ou às vezes ou mais, você ter um grande retorno, né? E possa até aumentar o seu patrimônio financeiro. Mas não vai ser sua atividade principal. Enfim,
além disso, a gente perguntou, né, quantos investimentos você já fez? Né? E aí bate muito com aquele dado que a gente coletou anteriormente. Quer dizer, mais de 40% dos investidores lá se declararam com menos de um ano, né, e 49% ainda não fez nenhum, quase a metade. Então, novamente, temos aí uma massa de pessoas que querem investir, mas ainda precisam dar os primeiros passos para investir. Esse é o desafio que a gente tem aqui, é trabalhar juntos para que esses investidores se integrem e comecem a experimentar fazer o seu primeiro, e o primeiro de muitos. Né? Não adianta querer fazer um só, como a Suzana apresentou bem de manhã. Fazer um só é melhor não fazer nenhum. Entendeu? Tem que pensar, né, em fazer uma sequência. Não precisa fazer tudo de uma vez, faz 1, 2 por ano, já está um número bom. E aí você vai experimentando, vai aprendendo as lições e com certeza o resultado vai vir ao longo do tempo. Okay? Continuando, né, outra pergunta que a gente fez foi, bom, e ok, mas quanto você já investiu até hoje? Né? E aí, claro, correspondentemente, né, quer dizer, um dado importante dessa questão. Essa questão a gente só computou as respostas daqueles que já investiram, né, porque se a gente fosse computar os 49% que investiram, o número ia ser distorcido. Né? Então a gente só computou para efeito de quem já disse que já tinha feito algum investimento. Okay? Então, daqueles que já investiram, uma parte investiu até R$100.000. Então, justamente aqueles que fizeram o seu primeiro investimento, investiu 50, 30, 60, 80 mil reais e fez o seu primeiro investimento. Né? Temos aí uma massa significativa que já investiu na faixa entre 100 a 500 mil reais, e temos alguns aí que a gente brinca, que chama de Super Angels, né? 5% que investiram mais de R$1 milhão, né? Com alguns destaques aí. Enfim, e a média que a gente teve é o quê? Uma média até bem razoável, né? Uma média de quase R$700 mil investidos por investidor. Mas é uma média, né, gente? A gente precisa tomar cuidado com média, né? Eu prefiro muito mais analisar a distribuição do que a média em si. Quer dizer, e analisar que a gente tem aí uma grande massa que, né, que ainda tem, com certeza, a disposição a investir muito mais do que já investiu. Outra questão que a gente fez foi, bom, ok, se você já investiu tanto, aí valendo, inclusive para aqueles que ainda não fizeram nenhum investimento, quanto você pretende investir? Né? Quantos investimentos você pretende investir? Né? Qual a sua projeção para os próximos 2 anos? Né? Aí a gente tirou uma média de 2,1 investimentos, que é uma média bem razoável, quer dizer, o pessoal está falando em média, bom, pretendo investir pelo menos um investimento por ano, que já é um número inicial interessante. É claro que se ele puder fazer mais, fazer 2 ou 3 é melhor. E aqui a gente tem mais ou menos a distribuição. Vocês veem assim que apenas um, na realidade até um número pequeno, né? 2 é que é a grande maioria, mas a gente tem gente olhando para 3 ou mais, aí um terço, um pouco mais de um terço, olhando para fazer 3 ou mais investimentos, que é o número que eu acho que a gente tem que objetivar. Né? Fazer assim, entre 1 a 2, idealmente mais para os 2 investimentos por ano, já é um número bom. Né? Se puder fazer mais, melhor. Ok? Interessante também observar, quer dizer, que quem respondeu nenhum, quem que respondeu nenhum? É aquele que provavelmente já tomou sua carteira completa de investimentos, que é um número pequeno, né? Óbvio, é uma indústria nova, nascente, então poucas pessoas já completaram a sua carteira de investimentos naquele momento. Mas é um desafio, a gente sabe que a gente tem que começar a pensar que esse número, por enquanto, é esse tamanho. A gente sabe que ao longo do tempo isso vai crescer, porque as pessoas vão fazendo seus investimentos e em um momento vão chegar a um limite, que é o limite do capital comprometido. E aí a gente vai ter que começar a pensar, ok, como é que a gente ajuda esses investidores a continuar de fazer investimentos? Aí a gente vou tocar um pouquinho nesse assunto aqui, que é relacionado aos fundos de co-investimento, né, que é um tema que a gente tem que já começar a discutir. Eu apresentei de manhã para vocês exemplos, né, casos da Europa, principalmente, onde você tem hoje diversos fundos de co-investimento. Né, citei até o caso da própria União Europeia, com o seu braço de investimentos fazendo isso. Por quê? Porque eles perceberam que tem 2 ganhos. Né? Primeiro ganho, eu potencializo a ação daquele investidor anjo. Né? Tudo bem, aquele investidor anjo tem, na Europa, lá, 200 mil euros ou 300 mil euros para investir no próprio bolso, bacana. Se eu falar para ele o seguinte, olha, para cada euro que você pôr, eu te ponho 2 euros. Bom, então eu estou falando que o potencial de investimento dele pula, né, salta aí dos seus 200 ou 300 mil para 600, 900 mil euros, 1 milhão de euros. Né? Então eu potencializo esse investidor. E se é alguém que está pondo o seu próprio capital, significa o quê? Ele está pondo o seu próprio... Significa que ele está tomando risco. Então, puxa, o fundo colocando dinheiro junto, quer dizer, sabe que é alguém que vai estar cuidando daquilo, cuidando como se fosse seu próprio, porque é seu próprio uma boa parte daquele capital. Né? Então, para o fundo também é ótimo, porque assim, ele não precisa ter, né, a gestão, de certa forma, já é implícita pelo comprometimento que aquele investidor está colocando no dinheiro dele. Então, eu acho que é algo que a gente deve começar já a pensar, a trabalhar, porque vai incentivar não só aqueles que já, né, estão com a sua carteira completa, né? Porque se realmente ele está com a carteira completa, ele não vai poder investir mais nada. Mas até evitar chegar nisto.
né? Chegar a pegar esses caras que estão começando, falar, bom, olha, você vai investir, tá, okay. Quanto você tem capital? Ah, eu tenho capital para investir em 3, 4, 5, ok. Tá aqui, eu vou te ajudar você a dobrar, ou triplicar, ou quadruplicar isto, né? Quer dizer, então, ok, ótimo. Então, em vez de fazer 2, 3 ou 5, eu vou fazer 10, 20, talvez mais investimentos. Para ele vai ser melhor, ele vai, né, ter mais potencial de retorno, vai ser melhor porque vai poder investir em mais empresas, mais negócios, né? Continuando, outra questão que a gente fez é, ok, mas diz uma coisa, dentro desses setores, quais são os setores que você tem interesse em investir? E aqui vocês vão observar que assim, era uma resposta de múltipla escolha, então a pessoa podia escolher quantos quisesse em todos esses setores, por isso que a soma não é 100%, ok? Obviamente a gente tem, né, as áreas ligadas à tecnologia, né, TI, internet, aplicações web, a parte mobile, né, que de manhã aqui o Fabrício aqui da Movile teve, né, por de vender bastante peixe para nós, mostrou que são setores, sem dúvida nenhuma, que têm realmente um nível de interesse, quer dizer, quase 60% dos respondentes indicaram que têm interesse nesses setores, né? Mas isso não significa que outros setores não tenham, né? Você vê, educação também é mais de 50%, quer dizer, projetos relacionados ao setor, mais da metade dos respondentes falaram que tem interesse em investir, né? Saúde, biotecnologia, também quase 50%. E-commerce, varejo, 40%. Energia, um pouquinho menos. Tudo bem, entretenimento, indústria, são setores, vamos dizer assim, que talvez não tenha tanto espaço para inovar, então talvez tenha um pouco menos de interesse, mas também a gente vê que existe, né, um certo interesse, uma certa demanda para esses setores também. Então, eu acho que assim, isso tudo para responder, porque normalmente as pessoas associam, né, muito investimento anjo é só tecnologia. Não, não é só tecnologia. Tem outros setores que interessam. A tecnologia é predominante? É, mas, né, vamos ver que também a gente pode estar atuando em outros setores que não só esses. Vamos lá. E aí, finalmente, chegamos na pergunta, que eu acho que é uma pergunta-chave, é, ok, você já investiu tanto, quanto você pretende, ou não investiu, mesmo para aqueles que não investiram, quanto você pretende investir nos próximos 2 anos? Né? Vamos dar uma análise de sensibilidade, vamos dar uma perspectiva de intenção de investimento, né? E aqui a gente teve aí, né, um grupo de respostas, aqui também dividido em categorias, até R$100 mil, um quarto. Você vê que a maior parte, né, mais de 50% estão na faixa entre 100 a 500 mil reais. Quer dizer, que é um número que a gente considera um número bem razoável, né, em termos de recurso financeiro para investir. E não é todo o recurso dele, né? A gente falou só nos próximos 2 anos. Então, se a gente fala que o cara tem um horizonte de 3, 4, 5 anos para investir, talvez até o recurso dele seja maior que esse. Mas vamos, por enquanto, só pensar nesse prazo, que é um prazo, vamos dizer assim, de curto, médio prazo aí, né? E chegamos a uma média aí de praticamente quase 339 mil reais por investidor, que a gente acha que é um número muito adequado para o que existe de necessidades e demandas dos empreendedores, né? Lembrando que esse valor é dividido. Cada investidor normalmente investe, divide esse investidor para vários projetos, mas junta com outros potenciais investidores para completar o capital necessário que essa empresa precise. Okay? E aqui nós fizemos aquele exercício, né, que eu antecipei para estar lá logo de manhã cedo, quem não estava, vou repetir aqui novamente, que é uma projeção de intenção de investimento. A gente já tem, né, um número apurado, que no Brasil existem cerca de 6.450 investidores, esse é o número do ano passado, e pegando essa intenção de investimento para esses próximos 2 anos, e projetando um crescimento no volume total de 20%, lembrando que ano passado a gente teve um crescimento até maior, foi de 25% no volume de investimento, né, no número de investidores, a gente chega naquele número de 2,6 bilhões de reais de capital de intenção disponível para investimento anjo, que é um número já bastante significativo. Lembrando, né, como eu apresentei de manhã, que é um número, né, para nós eu acho que muito relevante, mas ainda é muito pequeno se a gente compara com os Estados Unidos e com a Europa, né? Lá, né, os números eu apresentei, né, os Estados Unidos, a Suzana também lembrou bem, mais de 22 bilhões nos Estados Unidos, Europa mais de 5 bilhões de euros, são números que o Brasil ainda, né, ainda tem muita coisa para crescer, mas é o nosso desafio, né? Agora, por aqui você pode ver que existe a intenção, existe a vontade, né, existe o capital está disponível. Então a gente pergunta, pô, mas Cássio, não tem dinheiro. Não, eu acho que dinheiro tem. A questão não é o teu capital, a questão é como é que a gente faz com que esse capital se movimente para investimento. Esse é o desafio. É isso que a gente tem que trabalhar juntos para conseguir fazer com que isso se realize. Porque hoje, essa intenção, se a gente dividir por 2, conta de padaria, dá 1,3 bi ano.
na realidade, efetivamente, né, o ano passado se investiu 620 milhões, que é um número bacana, mas é metade do valor da intenção. Quer dizer, mostra-se que o pessoal tem intenção, mas não estão investindo tudo que poderiam estar investindo. E a gente tem que analisar o porquê disso, né? E para isso a gente fez uma pergunta, né? E lembrando, isso é muito importante, são para investidores ativos. Porque se você perguntar isso para pessoas que não são investidores ou que não têm intenção de investir, as respostas são muito diferentes. Mas pensando naqueles que já estão com vontade de investir, né? A gente elencou uma série de perguntas, e aqui está ranqueado as perguntas que tiveram, né, estavam por ordem. Quer dizer, o primeiro que eles elencaram como sendo o mais essencial é o quê? Receber bons projetos. Então, é claro, se ele tem o capital, está com intenção de investir, o que falta para ele? Bons projetos, boas oportunidades para investir. Então, aí temos um desafio que é pelo lado do empreendedor, né? Temos que capacitar os empreendedores, né? E a capacitação no sentido de empreendedorismo por si só, que até fora do escopo da Anjos. Tem a capacitação como obter investimento. Às vezes o empreendedor tem um bom projeto, uma boa oportunidade, não sabe apresentar, não sabe estruturar o projeto dele, não sabe como, entre aspas, vender isso para o investidor. Isso é a nossa missão, esse é o nosso objetivo, para que a gente consiga trazer eles para receber os investimentos. Agora, só isso é suficiente? Não. Então, o tema de um painel que a gente fez agora de manhã foi saída. Ok, eu quero investir, mas eu quero ter saída, eu quero ter retorno do meu capital. Isso foi elencado por 50% dos respondentes como sendo fundamental. Tem que ter a visão de saída. Vou investir num negócio e não sei como é que eu vou sair depois, que adianta, né? Um capital que vai ficar preso. Então, isso é uma questão difícil, é um problema sério no Brasil. Peguei até um exemplo, na viagem que eu tive agora, no final do mês passado, em Nova York, fui conversar com um investidor americano lá, e tive uma surpresa para mim, então eu cheguei lá, não, mas eu conheço bem o Brasil, até ele na realidade era nascido no Brasil, mas mudou muito cedo. Aí ele contou uma história, você conhece uma empresa X? Não vou citar o nome da empresa. Eu conheço, lógico, eu sou investidor dela. Eu falei, o investidor dela acho que é 12 anos. Né? A empresa é uma empresa que está indo super bem, tá, hoje é nível nacional, mas ainda não teve retorno. Eu falei, olha, eu acho que esse cenário hoje tem a perspectiva de mudar. Não teve saída porque ele não teve opção para a empresa ter a saída que ele gostaria. Então, a gente precisa trabalhar muito nessa questão de saída, porque, obviamente, o investidor que pôr o dinheiro dele, em algum momento vai querer sair. Se ele não tiver canal de saída, ele vai, no mínimo, não poder investir mais, né? Além de não ter retorno no capital dele. Outra questão que ainda, quer dizer, lembrando, né, são investidores que já querem investir, quer dizer, que já pensaram nessa questão da proteção jurídica, né? Já têm aí conhecimentos dos instrumentos jurídicos para evitar que se exponha, né, como o Rodrigo bem apresentou agora de manhã, né, falando aí, fazer uma dívida conversível, se não se expõe tanto. Então, pessoas que já têm uma certa noção, mas ainda assim é um item que preocupa muito. Né? É um item que realmente você vê, 45% considera fundamental, né, 33% é muito importante, poucos assim desconsideram esse item, quer dizer, é um item que pesa muito na decisão de investimento. E por fim, o quarto item que foi mais indicado foi a questão do incentivo fiscal e tributário. E aí um ponto que eu queria destacar sobre esse aspecto. Até por conversas que eu tive, inclusive na Europa, lá no que eu tive no congresso da EBAN, foi muito interessante o pessoal falando, Cássio, não é que isso vai determinar o investimento. Né? Se você está investindo ou eu estou investindo, nós vamos continuar investindo. Agora, para aqueles que nunca investiram, é uma cerejinha. Fala, olha, vem aqui, experimenta, porque você vai ter um incentivo aqui para você fazer isso, testar, para experimentar. Depois que ele experimentou, ele gostou, aprendeu, está fazendo, isso já não é importante. Mas na fase que vocês estão no Brasil, é fundamental para vocês poderem fazer com que as pessoas tenham algum estímulo para experimentar. Porque não dá para fazer o que é o contrário hoje. Né? Hoje, se eu vou investir em setor imobiliário, tem um incentivo fiscal, isenção tributária, um monte de incentivos. Maravilha, nada contra. Mas é um investimento de um risco muito menor, muito mais liquidez. Então, por que eu vou experimentar um negócio que tem maior risco, menor liquidez? Tudo bem, tem um ganho muito maior potencial? Tem, mas esse outro tem um incentivo. Então, a gente tem que, no mínimo, equiparar essas coisas, né, para que a gente possa trazer esses investidores para a base, né, e começar a investir. Bom, aqui são só algumas conclusões, quer dizer, eu já até comentei nos slides, mas só para reforçar, a gente tem uma participação hoje muito significativa de novos investidores. É bom e é um desafio ao mesmo tempo, como eu já citei para vocês. A gente já tem também presença de investidores com carteiras já consolidadas, que investidores que já têm uma certa experiência. Não vou dizer uma experiência completa, muita gente fala, pô, Cássio, né, você, o cara tal. Não sou o cara tal, eu ainda também estou aqui junto com vocês, fazendo junto e aprendendo juntos. Né? Por quê?
Ainda estamos aí, também estamos batalhando para conseguir fazer as empresas crescerem, para ter saída. A gente vai ser, mas, queira ou não queira, já tenho alguma experiência, já fiz muita coisa errada, que deu errado, né? Aprendi com esses meus erros, hoje já não cometo os mesmos erros, né? Talvez cometa novos, tá certo? E por aí vai, ok? E para investidores ativos, o que o mais importante é o quê? Ter bons projetos. Projetos bem estruturados, bem apresentados. Enfim, acho que isso é o fundamental, sem esquecer, claro, a questão da saída, da proteção do estímulo, que foram os itens mais citados. Ok? E só para compartilhar com vocês, né, falando um pouquinho aí do estágio, que eu falei do perfil do investidor, a gente fala como é que está a situação hoje. Né? De manhã também só falei muito rapidamente. Primeira coisa, para todo mundo conhecer, quer dizer, a gente tem já um projeto de lei rodando no Senado Federal, proposto pelo senador Agripino Maia, de dedução do imposto de renda da pessoa física de 20% do valor investido. Novamente, é a cerejinha, é o estímulo. Então, por isso que a gente considera tão importante, e aí convoco todos vocês a trabalharmos juntos para tentar fazer com que esse ano, obviamente, né, ano eleitoral, absolutamente impossível qualquer coisa acontecer, efetiva, mas quem sabe ano que vem a gente tenha uma novidade positiva que seja esse fruto de estímulo para o investidor anjo. Né? Outro projeto fundamental, né, um projeto, na realidade, que é uma consolidação de outros projetos que já vem há bastante tempo, correram no Senado, na Câmara dos Deputados, agora está indo para o Senado, é o PLC 69 de 2014, na realidade está com 2014 porque foi a junção de vários projetos, que regulamenta a desconsideração da personalidade jurídica. Então a gente tem aí uma luz no fim do túnel de ter uma legislação que realmente dê a proteção mínima necessária, pelo menos que você possa ter os direitos, vamos chamar assim, da defesa, tudo corretamente como deve ser, e só seja aplicado a desconsideração da personalidade jurídica conforme previsto no Código Civil, que é no caso de fraude, no caso de dolo, né? Enfim, aqueles casos que são previstos, que é no mundo inteiro, não é só no Brasil, certo? Agora, não o que se faz hoje, que é a desconsideração generalizada e indiscriminada. Okay? E também temos uma iniciativa do SEDES, na Câmara dos Deputados, que está tentando buscar criar uma série de projetos para ajudar a fomentar toda a indústria de investimentos, né? Não só investimento anjo, mas com venture capital, enfim, até, né? Para poder tentar fazer essa indústria crescer como um todo. Então, novamente, que eu falei, temos aí bons cenários, acho que, né, boas perspectivas para que a gente consiga trabalhar. Eu acho que já tive até apoio de várias pessoas, de alguns líderes, que têm contatos, às vezes, na área política, dos seus estados. Importante que vocês também trabalhem para isso, para que a gente consiga que esses projetos realmente saiam do papel e transformem em realidade. Okay? E o último projeto que eu queria comentar com vocês, que eu acho que para nós é um marco, né, falando essa parte de co-investimento, é um projeto pequeno, mas muito significativo, né? No estado que é pequeno, mas está sendo pioneiro aqui no Brasil, que é através do SEBRAE do Rio Grande do Norte, e que usou um programa deles para fazer uma espécie de um co-investimento, tá? Em que eles estão aportando até 4 vezes o valor que o investidor anjo investe, tem, claro, seus limites, seus parâmetros, mas até na forma de subvenção, quer dizer, eles nem pegam participação. No final, se investir R$1, eles vão investir R$4, tem as suas limitações, até por questões regulatórias, mas, queira ou não queira, é um dinheiro que está entrando para ajudar a alavancar esses investidores. E que eu tenho certeza que vai dar um resultado muito importante para o Rio Grande do Norte, e o que a gente quer é tentar pegar esse modelo e reproduzir para todo o Brasil, não só com o SEBRAE, mas, enfim, com todas as entidades, com tudo que a gente puder fazer, porque a gente tem certeza que isso vai ser um potencial de alavancagem. Ok? Bom, acho que meu tempo terminou. Não sei se tem tempo para uma pergunta. Tem 3 minutinhos para pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, dá tempo. Alguém? Não, sempre o primeiro. Opa, ali. O total de pessoas respondentes foram... agora você pegou de cabeça, eu não vou lembrar, mas depois eu te passo depois. Pode ser? Agora você... Prefiro não dar o número errado. Oi. Você falou que não falta dinheiro, mas colocou ali que o principal critério é ter bons projetos. Certo. Queria entender o que é a definição de bons projetos. Bom, assim, vou dizer assim, a minha definição é um conjunto de fatores, tá? Começa pelo próprio empreendedor, nem só a gente fala um empreendedor, mas no fundo é um time empreendedor. Será que nós temos, né, um conjunto de... É muito comum a gente ver, eu brinco, falo, eu sou engenheiro, então eu posso falar o que eu quiser de engenharia, né, de engenheiro. Eu brinco, não dá para juntar 3, 4 engenheiros e tá para fazer negócio. Tudo bem, ótimo, pessoal. Engenheiro no sentido de cabeça, né? Então eu quero só projetar, construir. Tá bom, quem vai vender? Quem vai fazer o marketing disso? Então começa por aí, tem um time empreendedor complementar, tem um cara que talvez tenha visão técnica, mas tem um cara de visão de negócios, começa por aí. Só isso é o suficiente? Não, tem que ter um mercado, tem que ter uma boa oportunidade no mercado. E esse time empreendedor precisa conhecer muito bem esse mercado, não pode achar, né? Não pode viver de achismo. Não estou dizendo que o cara precisa ser o expert do bam, mas tem que ser feito a sua lição de casa, eu chamo de lição de casa.
que é o quê? Pesquisar, é conversar com potenciais clientes, enfim, é realmente mostrar que eles, eu falo, no mínimo ele tem que saber mais do que eu. Se eu souber mais do que ele, de um mercado que não é meu mercado, vamos dizer, de origem, tem alguma coisa errada nessa história, tá certo? Então, esse é o segundo critério. Terceiro critério, tem que mostrar que ele já conseguiu executar. Né? Então, eu falo, sempre tem um protótipo, uma prova de conceito, ou se ele já conseguiu até além, já colocou no mercado. Né? Eu gosto de contar um caso que aconteceu real comigo. Todos vocês, quem conhece, vou fazer a pergunta ao contrário. Quem não conhece o que é Elevator Pitch? Elevator, quem não conhece? Aqui um, dois. Então, sabe quem não conhece Elevator Pitch? Elevator Pitch é o pitch do elevador, é a apresentação do elevador. A ideia é, você entrou no elevador, encontrou com o investidor, você tem lá o tempo do elevador para vender sua ideia para ele. Tá? Então, um caso comigo foi absolutamente real, foi factual. Eu entrei no elevador, tudo bem que eu estava saindo de um evento, né, de BR New Tech, inclusive você acha que o pessoal está aqui, né, Derry, André, enfim, estava saindo desse evento, no elevador, o empreendedor viu meu crachá, tudo bem, estava escrito lá investidor, posso fazer meu pitch? Posso. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente pegou, sacou o celular dele e falou, olha, a gente fez esse aplicativo aqui nas horas vagas, porque eles trabalhavam e tal, ok, assim, assim, assado, a gente até tem uns usuários que, apesar de ser um protótipo, a gente tem usuário até que já está pagando para usar. Falei, pô, esse cara conseguiu fazer um negócio que aparentemente era bem feito, né? Nas horas vagas dele, tem gente pagando, quer dizer, tem gente que está comprando aquilo, pô, quero olhar. Isso, alguma coisa tem atrás, percebe? Foi no elevador, e ó, foram só 3 andares. Tá? Claro que a gente saiu do elevador e continuou conversando. Mas para mostrar o seguinte, não é... claro, eles tinham todo um planejamento, estou falando de uma forma simplificada, mas você vê que ele já conquistou minha atenção. Porque ele mostrou o que ele fez, mostrou capacidade de execução, com recursos próprios, que era ele o sócio dele, mas ninguém. Né, fez muito, com pouco, e conseguiu, né, captar a atenção. E aí a gente foi conversando e saiu o investimento, e o negócio está indo super bem. Ok? Bom, gente, obrigado aí pelo tempo, paciência e atenção de vocês. Espero que isso tenha agregado para vocês. Muito obrigado, hein?